Portanto, nós vamos aqui falar hoje do dogma central da biologia molecular. É um tema bastante interessante, o dogma central da biologia molecular, porque realmente explica diversos processos genéticos que ocorrem dentro do nosso organismo, como por exemplo a manifestação de características. Então vamos perceber o que é exatamente isso de dogma central da biologia molecular. Para começar, é importante entendermos que o DNA, que nós já sabemos o que é uma molécula capaz de se duplicar. E a duplicação do DNA é chamada de replicação do DNA. Então, a replicação do DNA também pode ser chamada de duplicação semiconservativa. Essa replicação ou duplicação semiconservativa é o processo pelo qual uma molécula de DNA se multiplica pela separação das suas cadeias. Nesse caso, esta cadeia de cima vai separar-se dessa cadeia de baixo, formando duas moléculas de DNA. Conseguem ver que aqui cada cadeia de DNA está a formar uma outra molécula de DNA na parte de baixo. E cada uma dessas duas formadas conserva metade da informação das cadeias originais e outra metade de uma cadeia nova. Portanto, aqui tínhamos uma molécula de DNA com duas cadeias. Esta cadeia de cima formou outra molécula de DNA. Dessa molécula de DNA, metade, esta de cima, era da cadeia original e outra metade foi formada. Aqui embaixo também a cadeia de baixo era original e essa de cima foi formada. Então é por isso que se chama semiconservativa, porque conserva metade da cadeia original. E é assim que o DNA se replica no nosso organismo. Para que essa replicação ocorra, é necessária a intervenção de diversas proteínas, ou enzimas nesse caso. E aqui não veremos a ação de todas as enzimas que participam no processo de replicação do DNA, mas veremos algumas enzimas que têm uma função essencial para quem está se a preparar, por exemplo, para os exames de admissão. Então, como dissemos, a replicação depende da ação de algumas enzimas. Podemos começar aqui enumerando essa enzima que é responsável por desenrolar a cadeia de DNA. E essa enzima chama-se girase. Então a enzima girase é essa enzima aqui que faz parte do grupo das enzimas topoisomerases. É responsável por desenrolar essa cadeia de DNA. Então imaginem que essa cadeia começou aqui toda fechada. Era essa hélice aqui enrolada até aqui. Quem foi desenrolando essa molécula de DNA, essa etapa toda, até ficar assim como vocês veem, conseguem perceber que ainda está a desenrolar a ir para lá. É a topoisomerase, conhecida como girase. Então o nome já é bem sugestivo. Girase gira ou desenrola a molécula de DNA. Depois da girase desenrolar a molécula de DNA, quem vem a seguir é uma enzima muito importante nesse processo da replicação do DNA. E essa enzima é conhecida como helicase. Conseguem ver aqui que a helicase está a quebrar ou partir essas pontes de hidrogênio que existem entre as bases nitrogenadas. Então, o que aconteceu até aqui é que a topoisomerase desenrolou a molécula de DNA, a enzima helicase começou a cortar, a separar essas bases nitrogenadas para que essas cadeias pudessem ficar soltas. Como essas cadeias foram soltas, é necessário que haja a ação de uma enzima que segure as cadeias para que elas não se unam novamente. Porque se não tivesse essas enzimas, o que ia acontecer é que a topoisomerase ia desenrolar, a helicase ia abrir, mas depois as moléculas aqui atrás iam unir-se novamente, porque existe uma forte reação de atração entre essas duas cadeias ou fitas de DNA. Então as enzimas que impedem que essas fitas se unam novamente são as enzimas proteínas SSB, que são essas que nós demonstramos aqui a pontos vermelhos. Não conseguimos desenhar uma enzima melhor. Mas o importante é saber que as proteínas SSB têm a função de segurar essas fitas de DNA para que elas não voltem a se unir. Esse é o papel das proteínas SSB.
Então é graças a elas que essas cadeias vão ficar assim abertas. Depois da fita de DNA separar-se e ficar aberta, como conseguem ver o que está a acontecer aqui, que são duas fitas e estão abertas, a participação de uma outra enzima que é responsável por dar o start da construção da segunda fita em cada fita original aqui. E essa enzima é a enzima primase. A primase é responsável por montar pedaços de RNA que dão o start ou início da construção da molécula de DNA. E essas partinhas de RNA que são montadas pela enzima primase chamam-se primers. Portanto, quem é responsável por montar os primers é a enzima primase, que vai montar aqui os primers. É nos primers onde terá início a construção dessa outra cadeia de DNA que vocês conseguem ver aqui embaixo e aqui em cima. Essa nova que surgiu e essa nova que surgiu aqui embaixo partem do primer. Então, quem monta o primer nas cadeias originais de DNA é a enzima primase, de modo que se inicia ali a construção de uma nova cadeia de DNA. Depois de se montar o primer, é necessário que haja uma enzima responsável por montar a tal molécula de DNA que nós dissemos, por construir, nesse caso, a molécula de DNA, a nova fita de DNA embaixo. E essa enzima construtora de cadeias de DNA é a nossa enzima DNA polimerase. Essa enzima é que consuma o efeito aqui da construção da nova fita de DNA. Porque depois de se montar o primer, a enzima DNA polimerase vai colar-se ao primer e começar a construção da nova fita de DNA. Então essa é a função da enzima DNA polimerase. Sempre que ouvirem DNA polimerase ou RNA polimerase, não importa, são enzimas construtoras de novas fitas. Então aqui, como é DNA polimerase, significa que está a construir uma nova fita de DNA. Essa é a função da enzima DNA polimerase. Só que essa construção ocorre de duas formas diferentes em cada fita de DNA. Conseguem perceber que nós temos uma fita em cima e uma fita embaixo. Para quem assistiu a aula de DNA, recorda-se que nós dissemos que a construção da fita de DNA ocorre sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Recordam-se, não é? Sim. Portanto, se vocês estão lembrados dessa situação, vamos pegar essa molécula de DNA. Essa fita original, que é esta aqui em cima, segue o sentido 5 linha, 3 linhas. Significa que 5 linhas estará aqui e 3 linhas estará lá na ponta. Portanto, temos 5 linhas aqui e 3 linhas lá no canto. Podíamos até tentar adicionar aqui só para esclarecer melhor esse efeito. Então, estamos a dizer que aqui nesta molécula teremos 5 linhas e lá no canto teremos 3. Esse 3 está meio feio, né? Mas vocês entendem. 3 linhas. É que estou sem mouse aqui. Portanto, temos o 5 linhas e o 3 linhas. Então, essa fita começa daqui 5 linhas, vai para o 3 linhas. Significa que a fita oposta terá que começar daqui. Aqui teremos 5 linhas. E aqui nesse outro canto teremos o 3 linhas. Muito bonito. Podemos voltar para o nosso laser aqui. Portanto, temos 5 linhas, 3 linhas. Aqui também 5 linhas, 3 linhas. Então, se já tínhamos essa fita original que começava daqui 5 linhas até 3 linhas, para a construção da nova molécula de DNA, significa que a DNA polimerase vai começar sempre no sentido 5 linhas para 3 linhas. Então, imaginem que essa fita aqui estava fechada, toda ela. Significa que a abertura da fita começou daqui. À medida que a enzima topoisomerase foi desenrolando a cadeia e a helicase foi abrindo, a primase foi plantando os primers. Então, o que acontece nessa fita de cima? Aqui, a DNA polimerase liga-se a um primer e constrói a nova fita de DNA. Depois, essa mesma enzima DNA polimerase tem que interromper esse processo de construção, salta, vai para outro primer e inicia a construção da nova fita de DNA para ligar a primeira. E à medida que vai abrindo, por exemplo, aqui já está aqui
mas conseguimos perceber que a primase aqui ainda está a montar outros primers. Essa DNA polimerase depois terá que saltar, vir ligar-se ao novo primer para construir a nova fita de DNA e depois saltar e ligar-se a outro primer para construir a fita de DNA e assim vai ligando a fita de DNA. Então, quando o processo ocorre desse modo, nós chamamos de fita descontínua ou formação da fita de modo descontínuo, porque não há uma continuidade aqui, quer dizer, ele constrói e interrompe, salta, vem para aqui, constrói e interrompe, salta, vem para aqui, constrói e interrompe. Isso porque a DNA polimerase sempre quer seguir o sentido 5 linha, 3 linha. Enquanto que na outra fita, que nesse caso é essa fita aqui de baixo, essa original, o sentido já era 5 linha, 3 linha, porque era inversa a essa primeira original. Então essa primeira original começava de 5 para 3, significa que a segunda começa de 3 para 5, mas nós sabemos que contamos de 5 para 3, não é? Então seria inversa. Então o que vai acontecer aqui é que a enzima polimerase sempre quer construir a nova fita no sentido 5 linha, 3 linha. Nesse caso a nova fita é esta que vocês estão a ver aqui, que está a ser construída. Percebem que o sentido é 5 linha, vai para 3 linha. Então aqui a construção dessa molécula vai ocorrer de forma contínua, porque a DNA polimerase vai ligar-se aqui. Então vai começar a construir, vai montar-se um primer, a DNA polimerase continua a construir, monta-se outro primer, a DNA polimerase continua a construir, monta-se outro primer e assim sucessivamente. A DNA polimerase vai construindo de forma contínua, não deve interromper, ir para trás, como aconteceu aqui em cima. Então isso aí ocorre na fita que já segue esse sentido 5 linha, 3 linha. O processo é contínuo. Enquanto aqui que está de modo inverso, o processo será descontínuo, porque terá que construir, depois interromper, saltar, construir, tal como nós explicamos. Então essas são pequenas diferenças que existem aqui entre essas duas fitas de DNA. Outra coisa que temos que entender é que nesse processo de construção que ocorre de forma descontínua, formam-se pedaços, porque esta enzima DNA polimerase vai construir, depois interromper, saltar. Vai construir aqui, depois interromper, saltar. Então vai formando pequenos fragmentos de DNA que vão se montando. Esses que ele vai construindo, depois interrompe, vai construir outro fragmento. E esses fragmentos que se montam, como este aqui, estamos a ver um aqui, são chamados de fragmento de Okazaki. Isso é homenagem ao casal Okazaki, que era um casal japonês que descobriu esses fragmentos no DNA. Então, fragmentos de Okazaki são esses fragmentos construídos pela DNA polimerase, unidos aos primers, nessa fita descontínua, não é? Então, esses aqui são os nossos fragmentos de Okazaki. Então, já entendemos a função da topoisomerase, helicase, proteína SSB, primase e DNA polimerase. Os primers são aqui esse pedaço de RNA onde começa a construção de novas fitas de DNA. Estou sempre a dizer RNA, não estou a falhar. Alguém a dizer, professor, se calhar está a falhar, queria dizer DNA porque estamos a trabalhar com a molécula de DNA. Não é isso. A construção da fita de DNA começa mesmo com uma fita de RNA. E quem constrói a nova fita do DNA é a DNA polimerase. Então, a outra coisa que é importante saber aqui é que temos diversos tipos de DNA polimerase. DNA polimerase 1, 2 e 3. Quem construiu as fitas de DNA aqui é a DNA polimerase 3. Portanto, quem construiu as fitas de DNA é a DNA polimerase 3. Depois da ação da DNA polimerase 3, que construiu essas fitas e deixou os fragmentos do Okazaki, vem aqui a ação de uma outra enzima, que também é a DNA polimerase. Porém, é a DNA polimerase 1. A DNA polimerase 1 é responsável por remover esses primers que estavam aqui. Então, perceberam? A primase montou os primers, a DNA polimerase 3 construiu as fitas de DNA, a DNA polimerase 1 removeu os primers da fita de DNA. Depois de remover os primers, que são esses pedaços de RNA onde começa a construção da molécula de DNA, é necessário que haja uma ligação entre as fitas que foram construídas do lado direito e as fitas que foram construídas do lado esquerdo. Quem vai unir essa fita de DNA depois de removerem os primers é uma enzima conhecida como enzima
ligase. Então a enzima ligase é como se fosse a cola. Removeu-se o primer, fica uma lacuna. Então a enzima ligase vai ligar. Aqui tem um primer, ao remover-se, depois de construir outra fita de DNA aqui, vai ter uma lacuna. Quem vai colar as duas fitas de DNA é a enzima ligase. Portanto, essa é a função da enzima ligase no processo da replicação do DNA. E essas são as enzimas que participam desse processo de duplicação semi-conservativa. Portanto, também podemos explicar esse processo a partir dessa imagem. Conseguimos ver que temos aqui uma molécula de DNA, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina. Portanto, é esse processo que nós já conhecemos. O que vai acontecer é que haverá separação dessas duas fitas de DNA. Depois da separação de duas fitas de DNA, a enzima DNA polimerase vai montar novos nucleotídeos. Aqui é um processo resumido. Então, a enzima DNA polimerase vai montar esses novos nucleotídeos, colando aqui, formando uma nova molécula de DNA, aqui também colando, formando uma molécula de DNA. No final, conseguimos ver que teremos aqui duas fitas de DNA, cada uma com metade da fita original e uma metade nova, que foi construída nesse processo de duplicação. E é por isso que chama-se duplicação semi-conservativa. Além desse processo de replicação ou duplicação semi-conservativa, no organismo ocorre outro processo que é conhecido como transcrição do DNA. O processo de transcrição praticamente é o processo de produção de RNA. É onde ocorre a cópia inversa do DNA para se fabricar uma molécula de RNA, que mais tarde será responsável pela produção de proteínas. Portanto, a transcrição é como a replicação ou duplicação semi-conservativa. Os dois processos ocorrem no interior do núcleo. Essa transcrição também ocorre com a ação de algumas enzimas. São enzimas responsáveis pela transcrição. A transcrição envolve menos enzimas que a duplicação. E as enzimas da transcrição são a helicase e a RNA polimerase. Recordam-se que eu disse sempre que virem polimerase é porque é uma enzima construtora de fitas. Portanto, já sabemos o papel da helicase e da polimerase. É só vermos como ocorre especificamente aqui na transcrição do DNA para formar RNA. Portanto, temos aqui uma fita de DNA, que é um gene. Gene, já dissemos que é a região do DNA com informação para produzir uma proteína. Portanto, aqui no interior do gene, o que vai acontecer é que a enzima RNA polimerase será responsável por desenrolar essa fita de DNA. Então aqui já não é a topoisomerase que vai desenrolar a fita de DNA, mas sim a polimerase, RNA polimerase. A RNA polimerase desenrola a fita de DNA. A helicase vai quebrando as pontes de hidrogênio no interior. E a RNA polimerase, além de desenrolar, é responsável por colar os nucleotídeos, que são esses que vão formar a nova fita ou cadeia de RNA, como se estivesse a produzir DNA, a mesma coisa que nós vimos anteriormente. Porém aqui, produzir-se-á uma fita de RNA. O que é que distingue uma fita de DNA de RNA? É a presença da base nitrogenada uracila. Portanto, na correspondência aqui, onde tivermos adenina, embaixo vai colar-se ou unir-se a uracila e não a timina, como estava ocorrendo no processo da duplicação semi-conservativa. Então, conseguem ver aqui a RNA polimerase desenrolou a fita e por dentro já está a construir uma nova cadeia de RNA. Aqui é uma fase mais avançada, onde foi se construindo essa fita de RNA. Outra coisa importante é que vocês percebem que aqui a fita não precisa ficar aberta, como lá que tínhamos as enzimas ou proteínas SSB. Recordam-se que eram responsáveis por segurar as cadeias para não se unirem. Aqui só abre, produz a parte do RNA responsável. Quando a enzima RNA polimerase passa, aqui pode fechar. Há de abrir-se aqui em frente onde ainda está a produzir essa fita. Conseguem ver que aqui onde já passou a RNA polimerase fechou-se novamente. Só fica aberto aqui onde a RNA polimerase ainda está a trabalhar, a construir a nova cadeia de RNA. E no final teremos uma fita de RNA construída a partir de
uma fita de DNA. E esse processo de construir-se RNA a partir de DNA é o que nós chamamos de transcrição. Transcrição é transcrever, copiar informação. Significa que a RNA polimerase copiou a informação do DNA para produzir uma fita de RNA. E é isso que se chama transcrição. Depois da transcrição ocorre um outro processo muito interessante, que é o processo da tradução do DNA. Significa que se lá já ocorreu a transcrição, que é copiar a informação do DNA, agora essa informação precisa ser traduzida e traduz-se para uma linguagem de aminoácidos. Então aqui na tradução é onde vai ocorrer a interpretação daquela informação que foi transcrita no passo anterior e a partir dessa informação produzir aminoácidos, ou melhor, levar aminoácidos para produzir proteína, porque a finalidade aqui é a construção de proteínas. Então, a tradução também depende da participação de alguns elementos, que são basicamente o RNA, os diversos tipos de RNA. Podemos encontrar aqui o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é esse aqui responsável por levar a informação transcrita no DNA. Portanto, vocês viram lá produzir-se um RNA a partir da informação do DNA. Quem leva aquela informação é o RNA mensageiro. Como o nome já diz, mensageiro, tem a informação ou o código para produzir uma proteína. Depois do RNA mensageiro, podemos encontrar também o RNA ribossômico, que vocês já conhecem, porque já tivemos diversas áreas sobre RNA. Diversas aulas, quis eu dizer. Portanto, o RNA ribossômico é esse que constitui essa estrutura que nós chamamos de ribossoma. E nós já dissemos várias vezes que o ribossoma é responsável pela produção de proteínas. Vejam que interessante, estamos a falar mesmo da produção de proteínas. Então hoje vamos entender como esse ribossoma produz as tais proteínas que tanto falamos. Então, o ribossoma basicamente é constituído pelo RNA ribossômico. É aqui onde o RNA mensageiro vai se encaixar para ocorrer a leitura desse código e a produção da proteína, que será um polipeptídeo. Veremos daqui a pouco como vai ocorrer. E no final temos também o RNA transportador. O RNA transportador é responsável por levar o que nós chamamos de anticódons para ligar-se aos códons. Foi bom aparecer essa imagem. Conseguem perceber que aqui a organização dessas bases nitrogenadas ocorre 3 a 3. Portanto, esse conjunto de 3 bases nitrogenadas é chamado de trinca. Então, cada trinca aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é conhecido como códon, como conseguem ver aqui embaixo. Então temos o códon 1, códon 2, códon 3. Então códon ou codão em outros idiomas de português, outros tipos de português, não sei se seria o brasileiro ou de Portugal. Códon ou codão seria esse tripleto aqui, ou esse conjunto de 3 bases nitrogenadas que nós encontramos no RNA mensageiro. Portanto, se existe um códon, tem que existir um outro códon correspondente ao códon do RNA mensageiro. E esse outro correspondente ao RNA mensageiro é chamado de anticódon. O anticódon é a trinca ou o tripleto que é encontrado aqui no RNA transportador. Portanto, falaram de códon ou codão é RNA mensageiro. Falaram de anticodão ou anticódon é RNA transportador. Portanto, o RNA transportador é que é responsável por vir com o anticódon e os aminoácidos. Perceberemos bem qual é a função dos anticódons e dos aminoácidos que são trazidos aqui pelo RNA transportador. Além dos tipos de RNA, também participam os próprios aminoácidos, como dissemos. Conseguimos ver aqui a metionina e a fenilalanina, que são aqui alguns tipos de aminoácidos, dos 20 que podemos encontrar no nosso organismo. Então, como funciona esse processo de tradução? Basicamente, o que vai acontecer é o que estamos a ver aqui. O RNA mensageiro, que é esta fita aqui, vai colar-se às subunidades do ribossoma. Quando o RNA mensageiro cola-se, o que acontece é que aqui já usamos o RNA mensageiro e o RNA ribossômico, que é esse próprio que forma o ribossoma. Agora, falta o papel do RNA transportador. O RNA transportador vem com os aminoácidos. Vem com os aminoácidos e vem ligar-se aqui na primeira região do ribossoma.
Essa região do ribossoma, podemos ver aqui nessa imagem anterior, a primeira onde liga-se o RNA transportador, é conhecida como região ou sítio P. E a segunda região do ribossoma, onde vai ligar-se o RNA transportador, é conhecida como sítio A. Então, grave esses nomes, sítio P e sítio A. Sítio P é o primeiro, sítio A é o segundo. Então, o que estávamos a dizer aqui é que o RNA transportador vem e liga-se ao sítio P. Para ligar-se aqui é preciso ter um anticódon, porque o anticódon é que faz o emparelhamento com o códon. Percebam aqui, no RNA mensageiro temos adenina, é a primeira base nitrogenada. Significa que o anticódon tem que trazer uracila. Aqui temos uracila, significa que o anticódon tem que trazer adenina. Aqui temos guanina, significa que o anticódon tem que trazer citosina. Perceberam que é correspondente no emparelhamento. Então, é essa a função do anticódon, é conseguir ligar ou conectar esse RNA transportador na fita de RNA mensageiro, graças a esse emparelhamento de bases nitrogenadas. Então, logo depois disso, vem outra molécula de RNA transportador. Liga-se a essa segunda região, que nós já dissemos que chama-se sítio A. E percebam que na ponta de cada RNA transportador sempre temos aminoácidos, como tínhamos visto aqui. Então, temos aqui a metionina e a fenilalanina. O que vai acontecer à medida que o RNA transportador liga-se ao RNA mensageiro, esses aminoácidos também vão se conectando entre si. E quando conectam-se os aminoácidos, o RNA transportador anterior liberta-se e este segundo afasta para o sítio P, liberando assim o sítio A, onde vai conectar-se outro RNA transportador. O outro também vai ligar o aminoácido a esses dois. E assim sucessivamente. Percebam que está-se a construir aqui uma fita de ligações de aminoácidos. E nós já vimos desde o início que a ligação de aminoácidos ou um conjunto de aminoácidos forma uma molécula grande que nós chamamos de proteínas. Portanto, é o processo de construção de moléculas maiores a partir de moléculas mais simples ou pequenas. A união de aminoácidos forma proteínas. Já tínhamos visto isso nas primeiras aulas. É o que está a acontecer aqui. Estamos a unir aminoácidos, produzindo assim uma proteína. Então, o processo de tradução é esse de produção de proteína a partir da informação que foi copiada do DNA por uma molécula de RNA mensageiro. Então, tradução também é uma via metabólica muito interessante, que é importante ser conhecida para os estudantes que estão a preparar-se para os exames de admissão. Apesar de não ser muito cobrada nos exames de admissão de Moçambique, ainda assim é uma matéria que não devemos ir ao exame sem ter domínio dela. Basicamente, o que nós vimos aqui é o dogma central da biologia molecular. Quando um DNA produz outra molécula de DNA, chamamos isso aí de replicação. Agora, quando uma molécula de DNA produz uma molécula de RNA, chamamos isso de transcrição, porque transcreve-se a informação aqui para produzir esta molécula aqui de RNA. Quando uma molécula de RNA que copiou a informação do DNA produz uma proteína, chamamos esse processo de tradução, porque ocorre a interpretação desta informação que está aqui no RNA para se produzir uma proteína. Daí que se chama tradução. O que aconteceu basicamente é isso. Uma molécula de DNA produziu aqui uma molécula de RNA. Quer dizer, a partir desta fita de DNA, que é uma das fitas aqui, copiou-se essa informação para produzir-se uma molécula de RNA. Como é que eu sei que esta aqui é DNA, esta aqui é RNA? Basta ver as bases nitrogenadas. Timina, então esta aqui é DNA. Uracila, esta aqui é RNA. Não é coisa para duvidar. Então, a partir desta fita de DNA, produziu-se essa fita de RNA, com a informação que foi copiada daqui. Depois de termos essa fita de RNA, essa informação é interpretada para produzir aqui uma proteína, que será a ligação desses aminoácidos. Esse processo é conhecido como tradução. Então, primeiro ocorre a transcrição, depois a tradução. E esse é o dogma central da biologia molecular.
Depois de vermos este dogma, é importante também tratarmos do código genético. Código genético basicamente é a correspondência entre os codões e os aminoácidos formados por esses codões. Significa que cada codão aqui, ou cada códon, como nós estamos a chamar, que está aqui no RNA transportador, é responsável por carregar um aminoácido específico. Então, algumas características desse código genético é que o código genético é universal. Significa que não importa o tipo de organismo, sempre que tiver esses codões que estão aqui mencionados, o anticódon vai unir-se trazendo um aminoácido específico. Pode ser no rato, pode ser nos seres humanos, nos elefantes, não importa, numa bactéria, por aí em diante. Sempre que tivermos o AC, por exemplo, aqui a ligar-se com AUG, o aminoácido será metionina, por isso que é universal. E também é degenerado. Isso de degenerado vamos entender melhor aqui com essa imagem. Se contarmos aqui, vamos perceber que temos apenas 20 aminoácidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10, 20 aminoácidos. Então, significa que existem apenas 20 aminoácidos. Porém, na combinação desses códons, 1, 2, 3, sempre aqui temos 3, não é? 1, 2, 3, por exemplo, formou aqui a fenilalanina, como conseguimos ver, que é esta aqui, Fe. Então, este U aqui, uracila mais uracila, carrega sempre o aminoácido fenilalanina. Significa que em qualquer organismo que tivermos uracila, o aminoácido transportado será esse. Essa é a característica universal. Mas, quando dizemos é degenerado, significa que podemos ter mais de um codão a produzir o mesmo aminoácido. Logo aqui embaixo conseguimos ver o UC é diferente de UUU, mas também produziu a fenilalanina. Aqui temos, por exemplo, a UCU, uracila, citosina e uracila. Produziu aqui um aminoácido que é conhecido como serina. Embaixo também o UCC é diferente de UCU, mas também produziu a serina. Significa que um aminoácido pode ser produzido por diversos codões diferentes e não só um. Não há uma correspondência direta de um aminoácido é produzido apenas por um codão. Não é assim como ocorre. E é isso que se chama de ser degenerado, quando mais de um codão pode produzir o mesmo aminoácido. Então, essas são algumas características do código genético. Não é importante decorar essa tabela toda, muito menos os 20 aminoácidos. O importante é saberem que essa tabela aqui representa os aminoácidos e os codões que produzem cada aminoácido. E a união desses aminoácidos produz as nossas proteínas. No máximo pode aprender a usar a tabela, porque às vezes não vai aparecer aqui essa dica, etc, etc. Vão aparecer apenas os nomes dos aminoácidos. Então, para saber, é só fazer a correspondência. Por exemplo, aqui neste primeiro, como saber? É só olhar para aqui. Primeiro temos U. Então, este U seria este primeiro U aqui, uracila. Depois está nesse quadrado aqui. Então, este quadrado é uma ligação entre esta aqui e esta aqui. Então, aqui na primeira fila é U e depois U. Então, vai produzir-se esta aqui, U. Aqui é o UC, porque é este U, o primeiro, U, o segundo e depois o terceiro, C. Perceberam, né? E todo sítio será assim. Podemos pegar, por exemplo, aqui, este U, A, aqui em cima este A, e esse último é aqui na terceira linha, A. É assim como se usa essa tabela. E essa é a informação necessária ou importante para o código genético. E essa foi a nossa aula sobre dogma central da biologia molecular.